Flávia Regina apresenta Desligar para não queimar. Sabe quando a cabeça não para, o corpo tá sempre cansado e mesmo assim a gente continua empurrando com a barriga, fingindo que tá tudo bem? A gente vive num mundo que valoriza quem não para nunca, que acha bonito estar sempre correndo, entregando, produzindo como se descansar fosse errado. Mas aí veio a pandemia da Covid-19, no início de 2020. E foi como se o mundo apertasse o botão de pausa à força. Muita coisa mudou, e uma delas foi o jeito como a gente olha para a nossa saúde mental. A mente não para, girando em loop com os piores cenários possíveis, uma maratona de pensamentos caóticos, e o corpo entra em modo de emergência, virando uma verdadeira fábrica de cortisol, aquele hormônio do estresse que não dá trégua. É como viver em estado de alerta constante, sempre pronto para fugir ou enfrentar um apocalipse que nunca chega. A sensação é de estar preso entre o socorro e o aguenta firme. É nesse contexto que o burnout, uma condição ligada ao nosso trabalho, ganhou tanto destaque. Para entender melhor o que é a síndrome de burnout e como lidar com ela, do nosso podcast, que retratam as entrevistas que fiz com a psicóloga e professora Carolina Oliveira da Silva, Centro de Ensino Unificado do Maranhão, e a história de uma professora que dedicou não se revelar. Ela tem 46 anos, professora de educação infantil, recentemente diagnosticada com síndrome de burnout e laterização emocional. Talvez você não conheça a gente, mas se você é um adulto funcional, desses que tenta dar conta de tudo, prazos, metas, cobranças sem fim, é bem provável que se reconheça nas histórias que vamos compartilhar aqui, porque no fundo, tá todo mundo meio exausto, né? Bem-vindos ao Desligar para não queimar. Eu sou a Flávia Regina e hoje a gente vai conversar sobre um assunto que pega muita gente em vários momentos da vida, mas precisamos aprender que está tudo bem não dar conta de tudo. Na verdade, eu me sinto abandonada na minha profissão. É essa palavra. Essa sou eu conversando com a professora, aquela que comentei agora há pouco, que ainda está presa nessa rotina CLT e professora há mais de 10 anos, que está revendo suas conexões e sua rotina com o trabalho. Ela decidiu dar um basta, sair do automático e buscar um novo sentido para a própria vida. Hoje, a gente bate um papo sobre como foi esse processo, os desafios de se reinventar e o impacto que tudo isso teve na saúde mental dela. Não, eu era tranquila. Tinha uma vida, entre aspas, normal. Chegava na escola, cuidava das crianças tranquilamente. Mas com o tempo, eu comecei a sentir ansiedade e vontade de não ir trabalhar. Realmente chegou a chorar antes de ir trabalhar, sem querer ir trabalhar. Sim, eu percebi, por causa da crise de ansiedade, eu não conseguia dormir de noite, né? Não sentia vontade de trabalhar. E realmente eu percebi que aquilo não era normal. Eu custei ver. Tentei, em casa, eu tentava me controlar, pensava, não, hoje vai dar certo, mas acabou que não teve jeito. Aí eu procurei ajuda médica. Não, paguei uma consulta particular com o psiquiatra. A turma superlotada, a cobrança na parte administrativa é muito grande e acaba que a gente se sobrecarrega, fica sobrecarregado. E essa sobrecarga acabou me causando muita ansiedade, realmente vontade até de desistir. Mas a cobrança da parte, não é nem pedagógica, assim, exatamente, é entrega de relatório no dia, é uns projetos em cima do outro, que é pedagógico, né? Mas é muita coisa para uma pessoa só, é isso. Aí acabou que acarretou tudo que eu estou sentindo hoje. Eu estou tomando medicação, né? Mas não cura, né? Uma coisa que controla, mas tem dias que mesmo medicada a gente ainda sinto muita ansiedade, muita tristeza. Muita vontade de não trabalhar, não ir trabalhar, não é vontade de não trabalhar, vontade de não ir trabalhar exatamente na minha área, entendeu? Vontade de ficar só em casa. No fim das contas, não era só o tanto de coisa para fazer. A exaustão vinha disfarçada de produtividade e a correria virava rotina. E aquele esforço todo, principalmente o que ninguém vê, acabava se perdendo no meio das metas, como se nem tivesse acontecido. E é aí que a gente começa a se perder também. A minha vontade só de ficar trancada no quarto e não sair. Não é vontade não, eu não saio. Minha vida social reduziu drasticamente depois dessas tristezas que eu sinto. Estou em tratamento, né? Ainda estou em tratamento, não estou de alta ainda não. Por causa da medicação eu me sinto um pouco mais calma, porém curada não. Por enquanto ele passou a medicação e as terapias, né?
Pra mim, né? Sim. Eu pretendo sim pegar um afastamento para ver se eu consigo me afastar desse mundo tão conturbado, né? Que é o magistério, que é a educação infantil. Eu não estou fazendo, eu só estou vivendo. Estou vivendo. Todo dia eu tomo remédio, vou trabalhar. Todo dia eu tomo remédio, vou trabalhar. E, né? Tá dando certo. E eu tô dando, mesmo porque tratar um problema como esse não é do dia de um pro outro, requer muito tempo, muita terapia. Mesmo porque ainda estou lá dentro do meu problema. Todo dia eu vou para lá. Quanto, né? Então, dizer que eu estou bem ainda não, né? Mas estou no processo. Sobrecarga de trabalho. Uma sobrecarga. Porque, como eu falei, é muita coisa para uma pessoa só. É muita coisa para um dia só. A demanda é muito grande, entendeu? Pra gente dar conta. E acaba que eu não dou conta e eu fico louca por causa disso. Crianças, os relatórios, os projetos que são extremamente grandes. Mas são projetos do calendário, entendeu? Só que são muita coisa, muita criança. Amiga, eu tenho uma cuidadora que cuida de uma criança especial, né? Tá comigo. Ela fica uma de manhã e outra à tarde, só. Olha isso. Ela fica só com a criança especial, né? Eu não dou conta. Pronto. Vários projetos, né? Esse mês de junho. De forma que eu não te dei conta de entregar os relatórios, né? Que era até o dia. Então eu recebi tantas mensagens no WhatsApp, me chamaram na sala, cobrando esse relatório, sendo que relatório é uma coisa de cada criança, individual de cada criança. Então é uma coisa que demanda tempo. E elas determinaram, não quando eu terminasse, né? Então eu recebi muita cobrança. Muita cobrança mesmo. E nesse dia mesmo, dessa cobrança, me deu uma crise de ansiedade tão grande. Porque não é porque eu não queria entregar, porque eu não consegui, não dei conta. Porque é muita coisa. É sobre essa sobrecarga que me deixa doente. Burnout não fica só no seu serviço, não. Quando o cansaço é crônico, ele invade tudo. Do almoço de domingo com a família ao trabalho com prazo para ontem. E é aí, quando você vira um zumbi mal-humorado que responde atravessado, quer nem saber de sair de casa. E o pior, nem é pessoal, é só o corpo gritando socorro, enquanto a mente ainda tenta cumprir a agenda da semana. Ainda estou aprendendo, né? Ele é um psicólogo muito bom, uma pessoa que está me ajudando muito. Ele me falou sobre eu aprender a falar não. Porque esse tanto de cobrança, a gente sempre quer atender. Embora a gente sobrecarregue, fique noites acordados. Já aconteceu acordar 5 horas da manhã para dar conta de fazer atividades para entregar para ela, né, na hora, no amanhecer do dia. E ele me disse para eu aprender a falar não. Falar não, ele disse sim, você tem que aprender a falar não. Você tem que aprender a se impor e mostrar que você não está dando conta. Eles têm que ver que você está dando conta. Eles têm que saber. Você já falou? Não, realmente nunca falei. Eu só fico calado, fico aguentando, e fazendo, até que chegou uma hora que eu explodi, que eu não aguentei mais. Explodi assim, de ansiedade, de tristeza, de sentei para falar não. Nem porque eu temo represália, eu temo, não me diz. Ele fala, porque tu tá mole, não é? Não é isso que você tá falando, não é tudo isso, entendeu? Porque pra elas é normal a cobrança. Pra mim que não é, eu tenho medo de ser menosprezado pelos colegas. Busque ajuda de um profissional médico, porque sozinha você não vai dar conta, sabe? Não vai dar conta porque é impossível dar conta, né? Nem porque a gente não possa. Então procura aquele profissional. Né? Faz o que eu não fiz, converse com a equipe, né? Porque eu não conversei. Talvez cada um sabe onde está incluso, né, no lugar de trabalho. Eu não senti a vontade de falar, mas se você sentir a vontade de falar, quem sabe o seu ouvido, né? Eu cheguei cheia de expectativas, de ideias agora. Eu só quero sobreviver. Só isso. Sucesso profissional para mim é uma palavra que eu nem... Sucesso é uma palavra que eu nem penso mais, porque não tem, eu acho que nem tem como, essa loucura não. A Secretaria de Educação, na gestão passada, colocou uma espécie de clínica, um médico psiquiatra, para atender os professores lá na CEMED. Eu consegui na agenda uma vaga para daqui, na época, 6 meses depois. Ia me ajudar? Não. Então, o que eu gostaria? Realmente, a ideia do espaço foi bom, psicossocial. Uma ideia muito boa, mas que funcionasse de verdade. E que nós pudéssemos ter o direito de sair e poder consultar sem não estar ouvindo piada, porque até para você, hoje em dia, até para você sair para consultar, minha amiga, tu não sabe a luta não. É sobre essa cobrança que eu quero que você entenda, entendeu? Que me levou a chegar onde eu estou, porque até para sair para consultar em determinados espaços, não estou generalizando, né?
É muito difícil, ó. Muito difícil. Fala, marca seu horário para de tarde, como se o médico estivesse, né, me esperando. Já ouvi isso. Eu vou marcar. Porque você não marcou de tarde? Porque você não marcou tal dia, né? E, olha, eu já tive colega lá no meu trabalho de ficar 2, 3 dias em casa e nem conseguir trabalhar, tanto que eu estava ruim. Mesmo pegando falta. Não tem atestado, meu amigo, ó. Ninguém sabe que você está em casa chorando com depressão, não. Não tem atestado, é falta. Mas eu não conseguia ir. Aí depois com o tempo, melhorou e voltou. Você está ouvindo Desligar para não queimar. Hoje em dia, em tudo quanto é canto da mídia, a gente vê o trabalho sendo vendido como a chave para o sucesso. Mas convenhamos, essa ideia já não tá colando mais. Muita gente já percebeu que tem algo errado no sistema. Tá todo mundo exausto, vendo o mundo desmoronar. Colapso climático, guerra, crise, e mesmo assim, trabalhando horas e horas por dia. No fim, parece que a gente tá vivendo uma distopia mesmo. Tipo a série Ruptura. Pra quem não conhece, a Ruptura foi lançada em fevereiro de 2022 e teve a segunda temporada lançada em março de 2025. E olha, é bizarro e genial ao mesmo tempo. A série mostra um grupo de funcionários que passa por uma cirurgia para separar completamente a vida pessoal da profissional, tipo quando estão no trabalho. Eles não lembram de nada do lado de fora, e quando saem não fazem ideia do que rola lá dentro. O resultado, eles viram quase robôs, sem cultura, sem vínculos, sem memória, só trabalho. A série constrói esse ambiente que finge ser acolhedor, mas você sente que tem algo estranho ali. A trilha sonora repete, tá tudo normal, mas tudo soa errado. Dá pra ver o peso, o vazio, o sufoco daquele escritório. E é justamente aí que Ruptura acerta. Mostra como o trabalho, do jeito que a gente vive hoje, ocupa tudo. Nosso tempo, nossa cabeça, nossa identidade. E por que a gente se conecta tanto com isso? A psicóloga Caroline Oliveira, que também é professora da Selma e entende muito da saúde mental, explica o quanto o trabalho virou o centro de tudo e ataca tanto nossas vidas. Eu acredito que todas as pessoas que trabalham de formas intensas, mulheres ou homens, em algum momento na vida vai passar por alguma situação na qual você vai se sentir estressado, né? Seja por conta do seu dia a dia, de rotina, ou pode ser porque hoje você se sobrecarregou mais, ou simplesmente porque aquele dia foi um dia que você não acordou bem. Então você dormiu mal, você não acordou muito bem, e aí o teu dia ele foi um dia mais estressante do que habitualmente né? Então a gente precisa tentar compreender o que é o normal e o que é o patológico. E quando a gente vai pensar se isso que eu estou sentindo é algo que de fato pode vir a ser algo que prejudique as minhas relações, a gente tem que pensar a intensidade que isso acontece, né? Qual é a frequência e qual é a duração, né? Então, esses são alguns dos pilares que, quando a gente vai pensar em adoecimento na área de saúde mental, a gente vai tentar entender qual é a intensidade, qual é a duração e qual é os prejuízos, tá? Que você tem em relação a isso que tá te ocasionando. Então, a mesma coisa a síndrome de burnout. Pessoas perfeccionistas, por exemplo, pessoas que já tendem a ter um quadro de ansiedade maior do que outras pessoas que todos nós temos, mas mais intenso. Talvez sejam algumas pessoas que já tenham um quadro depressivo, talvez sejam pessoas que possam viver de uma forma mais intensa e o adoecimento, assim, progredir, né? Mas também, assim, acredito eu que isso pode ser uma coisa que aconteça com qualquer pessoa, se há uma prevalência em algum perfil. Os sinais são sutis, antes do colapso total. Mas, afinal, o que é essa tal de síndrome de burnout? A síndrome de burnout, ela é quando o indivíduo, né, pelo meio de trabalho, qual nós precisamos para sobreviver, né, que todo mundo precisa, e o trabalho ele é para ser também uma parte satisfatória da nossa vida, né? Mas quando a pressão, a quantidade de horas que nós trabalhamos, e isso não falo só a questão do trabalho a mais, porque eu posso também trabalhar a mais, mas e tá tudo bem, não é a questão da jornada de trabalho apenas,
mas eu acabo trabalhando mais, eu acabo tendo uma pressão maior, eu posso estar vivenciando também formas de assédio dentro do meu trabalho, e nós somos diferentes um do outro, né? Então, algumas pessoas vão viver essas situações de uma forma mais intensa. E com o longo do tempo, aí vem a questão da duração, né? Essa intensidade, somados à duração, isso vai trazendo o quê? Prejuízos, tá? E por que nem todo mundo vai sofrer com síndrome de burnout? Porque as pessoas são diferentes. Então, algumas pessoas elas vão lidar, por exemplo, com a pressão no trabalho de uma forma. Outras pessoas, elas podem não conseguir lidar da mesma maneira. Então, essas pessoas que tendem a não ter algumas estratégias para lidar com essa pressão do trabalho, isso pode ocasionar também maiores dificuldades e isso pode, ao longo do tempo, trazendo algum tipo de prejuízo e um tipo de sofrimento que não tratado, porque ele não se instala da noite para o dia. Então, uma pessoa que tem síndrome de burnout, ela é uma pessoa que não foi, ela dormiu e acordou. Então, ela vinha passando por evidências de alguns sintomas, então ela já vinha se observando diferente. Eu não estou dormindo bem, eu não estou conseguindo me alimentar direito. Quando eu penso que eu vou para o trabalho amanhã, isso já está me causando um certo desconforto. Ou não, ela nem tem consciência que é o trabalho em si, mas ela sabe que não está dormindo direito. E isso, tem 5 dias que eu não estou dormindo bem, mas ela não consegue assimilar, associar que isso é relacionado ao trabalho. Então, vai ter aquelas pessoas que conseguem e aquelas que não. Então, em ambos os casos, não procuram uma ajuda de um profissional, né? Ou então fazem uma avaliação de si, para ver o que pode ser mudado dentro daquela sua rotina do dia a dia, que possa vir a melhorar um pouco. E aí, isso vai só se agravando com o tempo. Quando a pessoa chega a ter, de fato, a síndrome, é porque ela já foi procurar um profissional, né? Então, ela chega no profissional, provavelmente ela não chega, inclusive, falando que isso é uma síndrome de burnout. Ela vai chegar acreditando, talvez, que tenha depressão. Olha, eu não sei o que está acontecendo, mas eu acho que eu tenho depressão. Aí ela vai falar os sintomas, mas aí depois, quando o médico vai fazendo toda uma avaliação, ele vai entendendo que esses sintomas, que são muito próximos dos sintomas, de alguns sintomas da depressão, aí ele vai entendendo que o surgimento dele foi proveniente do quê? Do processo de trabalho. Então, quando chega, já está bastante adoecida. Tá? E ela, às vezes, nem tem consciência que isso foi todo o processo de trabalho que trouxe. Tá? E pessoas trabalham uma do lado da outra e uma vai passar por isso e outra não, né? Porque isso também tem relação com os fatores internos de cada um, com as características da personalidade, com as estratégias de enfrentamento que a pessoa foi desenvolvendo ao longo da vida. Então ela passa por isso, mas ela vai conseguir ter um outro desfecho, então ela lida de uma outra forma que não causa o adoecimento dela. Eu acho que se você ainda não entendeu, burnout é coisa séria e reconhecida oficialmente. De acordo com a Associação Nacional de Medicina do Trabalho, desde o início do ano de 2025, o burnout fez parte da Classificação Internacional de Doenças, da Organização Mundial de Saúde e já está valendo no Brasil. Isso significa que o esgotamento profissional é tratado como uma condição de saúde ligada ao trabalho, com direito a afastamento e benefícios do INSS, e até aposentadoria em casos mais graves. Se aparecer o código QD85 no seu atestado, é ele mesmo, o burnout. Qual estágio essa pessoa chega, né? Então, vamos pensar que é um trabalhador que começou a perceber que não está dormindo bem, começou a perceber que lá no trabalho ele está ficando um pouco mais tenso, ele está agora, o coração está mais acelerado quando ele chega no trabalho, ele está se percebendo assim. Só que ele busca a ajuda de um profissional, seja da psicologia, ou seja um psiquiatra, ou seja um outro profissional da área da saúde, mas ele ainda não tem esses sintomas ao ponto de fazer com que ele não consiga trabalhar, então ele está conseguindo ir. Então esse profissional fazer uma avaliação do caso, e aí ele encaminhar para o serviço de psicologia, então a gente tem mais possibilidade de trabalhar isso de uma forma para que não haja o agravamento, então a gente trabalha com a prevenção do adoecimento. Então, existe sim uma possibilidade, né, de agravamento ali dos sintomas, até de fato se a pessoa vir a ter um diagnóstico, ou ela ainda não tem um diagnóstico, mas a gente consegue trabalhar para que isso não se agrave.
tá? Então, a gente pode entrar nesse processo inicial, né? Então, essa pessoa talvez ela não precise fazer uso de medicação ainda, ela só não está se sentindo ainda bem, então, lógico que após uma primeira avaliação, né, e se há necessidade, o profissional vai encaminhar para o psiquiatra, mas vamos acreditar que não precise. Então, a psicologia entra ali com uma forma de prevenção do agravamento. Agora, vai ter casos que já chegam no qual a pessoa está bem adoecida. E aí, no caso, a gente vai ter que caminhar para o psiquiatra para fazer uso de medicação e a gente vai tentar fazer com que esse indivíduo aprenda a lidar melhor com aquelas situações. Afinal, ele precisa trabalhar também. Se não for possível trabalhar, então ele vai ter que se afastar do trabalho, para ele se tratar e retornar em outro momento, que de fato ele consiga ter um equilíbrio melhor entre a vida pessoal e o trabalho. Quando a gente fala de saúde mental, né, dos transtornos psiquiátricos, são semelhantes e um pode trazer um agravamento de outro. Então, imagina bem, esse indivíduo que começou a ter os sintomas de síndrome de burnout, ele não tratou e ele continuou no trabalho, aí ele tem uma crise de pânico. E aí ele sai do trabalho, né, então ele começa a fazer um tratamento, mas o que começa com uma síndrome de burnout, depois é associado a um transtorno de pânico. Então ele já fez o tratamento ali, ele já se sente melhor em relação ao fato da síndrome, mas ele acaba tendo crises ainda de pânico. Então, só estou trazendo um exemplo de outros transtornos que podem estar associados. E assim, podem ser outros casos também, pode ser transtorno depressivo, transtorno de estresse pós-traumático. Então ali, dentro do trabalho, ele vivencia uma cena e ali ele tem um surto por conta da síndrome de burnout, e aí depois ele começa a reviver esse momento, desse dia, isso que aconteceu, e ele não consegue mais nem passar na porta da empresa, porque quando ele passa a porta da empresa, ele começa a lembrar aquele dia que ele teve o surto. Então, assim, são vários, aqui são alguns exemplos de outros transtornos que podem, né, ser associados à síndrome de burnout, que aí vai fazer com que o quadro só se agrave mais. Mais de 30% dos trabalhadores no Brasil já sofrem com burnout. A coisa tá tão séria que o nosso país é o segundo no ranking mundial de casos, ficando atrás só do Japão. Segundo a Associação Nacional de Medicina do Trabalho e a ISMA-BR. O assunto é tão urgente que em 2024 a Câmara dos Deputados aprovou a inclusão do tratamento do burnout no SUS. Isso é um passo importante. O texto aprovado veio da Comissão de Saúde. A ideia foi ajustar a definição de burnout e as orientações atuais. Segundo a OMS, cerca de 10% da população economicamente ativa no mundo sofre com essa doença. Cuidar da sua saúde mental não é frescura, é necessidade. Seu corpo fala, sua mente também. Em todos os casos, a família é extremamente importante, tá? Ela é em todas as etapas do tratamento, né? Tanto na fase inicial, quando a família já chega e fala assim, você não acha que você está muito irritado? Nossa, mas tu não tem mais paciência com nada, só vive aí mal-humorado. Né? Então, a família é o primeiro a alertar. Quando esse indivíduo, de fato, vai procurar ajuda, muitas vezes a família que está ali do lado, vamos, eu vou com você lá no hospital, lá no médico, lá onde for. E também no pós, né? Porque imagina que essa pessoa, se ela precisa se afastar do trabalho, vai surgir inseguranças para ela em relação ao, não aquele trabalho, né? Se ela vai voltar para lá, será se vão me demitir? Ou se de fato ela não vai ficar mais lá porque ela mesma não tem condições mais de ficar naquele local, mas vai vir inseguranças, incertezas, então a família também precisa desse apoio, né? Então, olha, independente se você for para lá ou não, você vai se cuidar e depois você vai procurar outra coisa, né? Então, assim, tá ali naquele suporte financeiro, de cuidado, de carinho, de afeto e social também, né? A Lei 14.831/24. Ela criou o selo Empresa Promotora da Saúde Mental em âmbito nacional. O Ministério da Saúde,
ele estava certificando, não tem nada a ver com aquela NR1 que está todo mundo falando, tá? Ela está certificando empresas que trabalhem com a saúde mental de seus trabalhadores. Então, nenhuma empresa é obrigada a fazer, nenhuma empresa é obrigada, mas aquelas empresas que fazem, eles estavam dando um certificado. Então, isso para a empresa é bom, né? Principalmente essas empresas que vendem produto de forma internacional, esses certificados contam muito, né? O certificado vale por 2 anos e precisa ser renovado. Então, eu vejo que aí é já uma entrada, né, para essa temática, porque as pessoas, elas não associam, né? Então, como se a gente fosse cindido, então, trabalho e vida pessoal, mas a gente não consegue fazer essa separação, né? Então, as empresas, elas têm que trabalhar isso, tá? E agora, com a NR1, né, que começou em vigor, ela vem apontando também alguns eixos que têm que serem trabalhados, mas eu acho que tem algumas coisas que ficam muito vagas, né? Então, ela vai falar que tem que trabalhar assédio, tem que trabalhar violência, os riscos, mas o risco do estresse no trabalho, esse sempre vai existir, ela não menciona, porque todo trabalho tem estresse, maior ou menor grau, mas vai ter, né? As relações interpessoais, porque às vezes o problema não é a empresa, o problema são as relações de trabalho que tem ali dentro. Só a hierarquia, mas o teu colega que tem a mesma função que você. E você está criando um cliente, então se não é só a empresa. Então isso eu acho um ponto falho, porque ela não menciona, tem que trabalhar as relações interpessoais. Que muitos casos que a gente sabe de pessoas que já tiveram, né, síndrome de burnout, fazem tratamento, vieram de relações interpessoais, não em relação à hierarquia. Lá fala para trabalhar assédio, né? Mas a relação, a comunicação, isso não é colocado lá. E às vezes uma má comunicação vai fazendo que você fique mais estressado, que seu trabalho não flua, e aí vai só agravando. Na verdade, as pessoas, elas têm dificuldade de falar sobre as suas emoções, expressar os seus sentimentos, e em todas as áreas. Dentro da empresa, isso acaba sendo algo, vamos dizer assim, que acaba embotando mais no indivíduo, porque eu tenho medo de falar o que eu estou sentindo, porque você é meu empregador e tu pode querer me demitir. Eu vou falar que hoje eu não estou me sentindo bem, aí daqui a pouco você, nossa, fulano tem 2 dias que não se sente bem, tá bom, é de parar de trabalhar, né? Então eu acho que dentro da organização isso acaba sendo mais difícil de ser expresso. Mas na verdade a gente tem uma dificuldade de falar sobre o que a gente sente. A gente gosta muito de falar sobre várias coisas, né? Então a gente vê nas redes sociais, Ave Maria, as pessoas falam ali, né? Mas de fato quando é para falar de si a gente vê pouco isso, né? Então assim, olha, eu me sinto de fato se expressar com qualidade, né? Sem ser ofensivo, tá? Então isso, independente de lá, eu acredito que é uma dificuldade que nós temos. Cada pessoa vai ter a sua maneira de lidar com isso, né? Mas eu penso que a primeira coisa que a gente tem que pensar, criar mecanismos, e esses mecanismos eles não vão ser da noite para o dia. Então eu vou chegar para você e falar o que você tem que fazer. A primeira coisa é que você precisa entender que você tem que fazer essa cisão, né, lá da ruptura, né? Por mais que a gente não consiga fazer 100%, mas assim, agora não é o meu horário de trabalho. Então agora é meu horário de pensar em fazer outras coisas para mim. Então você precisa tirar esse tempo. Mas o que eu vejo hoje em dia é que quando as pessoas pensam em fazer isso, aí normalmente elas vão para fazer o quê? Vão ficar só no celular. Então, assim, que tempo produtivo é esse? Então, ao mesmo tempo que eu estou me desligando do meu trabalho, mas eu tenho certeza que vários logaritmos estão aqui vindo, né? Então, assim, eu me desligo e não desligo. O que eu estou fazendo por mim? Então, sei lá, fazer uma atividade física, procurar um hobby. Então, vou aprender a fazer pintura, vou fazer alguma coisa que me traga prazer, porque eu acredito que é o momento que a gente consegue desligar das nossas coisas, dos nossos problemas, pelo menos por alguns instantes. Mas o que podemos fazer com todas essas informações na prática? Eu acho que a gente precisa parar um pouco, que a vida ela está muito acelerada, né? Então, assim, a própria sociedade, né, o mundo está nos levando para cada vez mais ficar acelerados.
E depois a gente acha ruim porque a gente tá mais ansioso também, né? Então, assim, eu não sei, porque se tá ruim, porque a gente vai e a gente... É uma consequência do mundo moderno, esse processo ansioso que nós vivemos hoje, coletivo, é como se fosse uma ansiedade coletiva, né? O que eu acredito é a gente se desligar hoje das redes sociais um pouco. Não é mexer nas redes sociais, não é isso. Mas é a gente estipular uma disciplina, assim como a gente acorda, toma banho, toma café. Não, até um tempo eu vou fazer isso no celular, agora eu vou tirar um tempo para me fazer coisas aqui no mundo real. Então eu vou conversar com a minha mãe, vou conversar com meus filhos, eu vou sair para fazer uma caminhada, eu vou jogar bola, não vou fazer nada, eu vou lá para a porta só. Mas realmente se desligar um pouco, porque a partir do momento que a gente não se desliga, a gente não se desliga nem dos grupos de WhatsApp. Então, a gente já vê algumas empresas hoje que elas fazem o quê? O funcionário entra de férias, ela tira ele do grupo, tá? Por quê? Porque se ele fica de férias lá no grupo, eu acho super louvável isso. Se ele fica lá no grupo, por mais que ele esteja de férias, e aí, não, mesmo que não mande, mas o que acontece? Ele vê uma mensagem lá no grupo dizendo sobre um problema, que de certa forma ele poderia ajudar, então ele acaba não se desligando. Então algumas empresas elas tiram o funcionário do grupo, quando ele volta de férias coloca ele de novo, porque para que de fato ele se desligue. Então a gente dormir, né, descansar, a gente dorme, mas a gente não descansa. Então a gente escuta muitos pacientes, muitas pessoas falando, olha, eu já acordei cansado. É porque de fato você não conseguiu descansar, ter uma noite que ela fosse fisiologicamente e mentalmente como um processo natural, para que o outro dia você acordasse melhor. E eu vou dormir, eu já tô aqui pensando, não é só isso, mas eu já tô pensando, não me desliguei da empresa, não me desliguei de outras coisas e tal. Aí quando eu durmo à noite, o que acontece? Eu sonho com aquilo, e aí vem, e aí no outro dia eu só vou fazendo o quê? Fazendo igual um robô. Né? Então as pessoas pararem realmente, eu falo desacelerar no sentido de o que eu estou fazendo da minha vida, e a partir dessa reflexão e também não só refletir para ficar aqui deprimido, triste, se sentindo mal e fazer. Então peraí, o que eu estou fazendo da minha vida, porque nós estamos em julho agora, o que você fez esses 6 meses? A gente está só no piloto automático. Então de fato fazer um processo reflexivo sobre a sua vida, sobre o que você quer lá para frente e, de fato, mudar. Né? Então, também não adianta só ficar ali falando e não fazer nada. E eu acho que ou a gente tenta ter esse equilíbrio hoje, ou então a gente vai só lidar com os transtornos que cada vez mais estão surgindo, né? Aumentando, se intensificando. Está todo mundo se adoecendo, né? Então, o processo dentro do contexto de trabalho é só uma cereja do bolo, porque já vem o quê? Aí vem a pressão, que de fato alguns trabalhos têm, que são imensos, aí vem mais um assédio, aí vem responsabilidade, aí vem colegas que não te ajudam, aí vem as responsabilidades de você estar ali porque você tem uma família para sustentar. Então, assim, o mundo está adoecido e o trabalho, quando ele não é minimamente equilibrado, isso acaba só agravando a situação. O que você faz por você mesma? Se você quiser procurar ajuda gratuita em Imperatriz, existe um ambulatório de saúde mental, que atende das 7 às 6 horas da tarde, segunda a sexta, e fica localizado na Rua Amazonas 520, entre as ruas Luiz Domingues e Benedito Leite, no centro. Esse podcast foi produzido com muito cuidado, pesquisa e principalmente coração. Quero agradecer imensamente às entrevistadas que toparam dividir suas vivências e conhecimentos aqui, e obrigado pela confiança, pela coragem e pela generosidade em compartilhar algo tão íntimo. Espero de verdade que o Desligar para Não Queimar tenha ajudado a ampliar seu olhar sobre o burnout e a importância da saúde mental. Esse podcast é uma produção acadêmica da estudante Flávia Regina Costa Lago da Silva, como trabalho de conclusão do curso de jornalismo Campus Imperatriz. A orientação é da professora doutora Isane Mustafa. Apoio técnico e gravação das vinhetas, Rosana Barros.